Glórias e glórias nós damos no nome do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre motivo de alegria, de prazer, satisfação estarmos aqui mais uma vez para falarmos das gloriosas bênçãos do Senhor para as nossas vidas, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Muitas das vezes nós não percebemos o quanto o Senhor tem nos abençoado dia após dia, momento após momento, os livramentos que Ele tem nos dado e nós não agradecemos. E muitas das vezes nós duvidamos. E hoje eu gostaria de estar falando com vocês um pouquinho a respeito de um versículo que está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, onde Moisés, no finalzinho da vida, vai falar a respeito das coisas encobertas. As coisas que estão abertas são para o nosso entendimento, a nossa compreensão. Mas tem coisas que são encobertas, que nós não entendemos, nós não compreendemos os motivos, os propósitos de Deus, dessas coisas estarem encobertas aos nossos olhos. E quando o Senhor vai nos abrindo aos olhos, como tomar posse da bênção? Aqui está o segredo de como viver uma vida alegre, uma vida regalada, uma vida abundante, uma vida transbordante nas bênçãos, nas graças, nas misericórdias do Senhor, tanto nesse mundo, tanto nesse momento, nessa era, como na era também a porvir. E muito mais na porvir. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, você que pode, você que está aqui na igreja hoje, física, e você que está em casa nos acompanhando, que você pudesse abrir a sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 29, somente o versículo 29, aonde nos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Querido Deus e amado Pai, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, ó Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse dia que o Senhor nos acrescentou à nossa vida, por mais essa oportunidade, ó Pai, de sabermos que estamos mais perto do Senhor nesse momento, porque é mais um dia que está se cumprindo nas nossas vidas. E quantos mais dias vão passando, mais perto da volta do Senhor nós estamos. E que o Senhor, ó Pai, abençoe a tua igreja. Abra, Senhor, o nosso entendimento, a nossa visão, o nosso coração seja preparado para entendermos, para compreendermos e para vivermos, ó Pai, as promessas do Senhor, tanto nessa vida como na porvir. Abençoe, ó Pai, os que aqui estão presentes, os que foram impedidos, Senhor, de aqui estar, aqueles, ó Pai, que estão precisando de um cuidado especial do Senhor, vá de encontro a ele, ó Pai. Esse que está na estrada, esse que está trabalhando, esse que tem, ó Pai, um comércio, tem, ó Pai, uma empresa. Senhor, envia a clientela, faça, Senhor, com que o mundo enxergue quem te serve e quem não te serve. Abençoe, ó Pai, os teus filhos, esses que estão empregados, que o Senhor os abençoe poderosamente. Que mesmo nesse período de crise, nesse momento, ó Pai, que o mundo está passando por essa situação, que eles sejam, ó Pai, mais do que abençoados ali aonde estão trabalhando, porque ali também eles estão servindo ao Senhor.
Pai, que cada dia nós possamos diminuir, mas que o Senhor venha crescer nas nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis sentar. Esse versículo está nos falando que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as que estão declaradas, as reveladas, são para nós, para nossos filhos, para que nós possamos entender por ela, vivermos e compreendermos. Moisés, aqui nessa altura do campeonato, Moisés estava com 120 anos de idade. Moisés já tinha visto coisas demais. Tem hora que eu estava olhando esse versículo e meditando nele, eu estava pensando, eu falei, puxa vida, Moisés, um homem escolhido desde o princípio, mas agora, aos 120 anos de idade, Moisés chama uma geração até ele, uma geração que agora já não é aquela geração que ele conheceu, já não tinha mais parente, os parentes que ele tinha eram só os filhos, mas vamos dizer assim, Miriam já tinha morrido, Arão já tinha morrido, Deus já tinha falado com ele, ó Moisés, você não vai entrar ali não. Eles estavam a distância, vamos dizer, daqui lá do outro lado da rua, ou 2 vezes isso. E Deus fala com ele, você está vendo lá de lá? Sim. Você está com saúde, você está forte, mas lá você não vai entrar, Moisés. Lá você não vai. E eu parando hoje, pensando um pouquinho, a gente fica imaginando, aquele homem já não tinha mais amigos, aos 40 anos de idade ele perdeu toda a sua referência de amizade, de família, de tudo, e vai viver num deserto, e ali ele vai conviver por 40 anos, somente com sua esposa, seus filhos, seu sogro, as ovelhas, aonde quando tem um chamado, Deus fala assim, Senhor, ele fala para o Senhor, Senhor, eu nem falar eu sei. Moisés foi instruído em todas as ciências do Egito. Como que agora ele não sabia falar? Talvez por ter passado 40 anos sozinho. Provavelmente som de sua boca não saía. Solitário no deserto, cuidando das ovelhas, tocando para aqui, trocando para ali, procurando água, procurando comida, mas conversar mesmo, não. Mas agora Moisés chega numa idade avançada, e Moisés é obrigado a falar com aquele povo, olha, vivi uma vida, mas não sei, o que me foi revelado eu vivi, o que não foi, pertence ao Senhor. E muitas das vezes, meu irmão, nós ficamos procurando nas entrelinhas da Bíblia coisas para ficarmos entender, compreender o significado, o que será que é isso aqui? E nós não vamos entender. Fiquemos somente com aquilo que o Senhor nos revelou, aquilo que o Senhor nos falou, aquilo que está revelado, para que a gente alcance as promessas do Senhor. O que está revelado é o suficiente para nós termos um encontro com o Senhor. E quando Moisés está falando isso aqui, Moisés está dizendo, olha, há 40 anos antes, Deus fez uma aliança com o seu povo. 40 anos antes, no início da jornada de Moisés no deserto, houve uma aliança. Essa aliança tinha 2 detalhes. 2 detalhes somente. Basicamente, se resumia em 2 cláusulas. Duas coisas tinha aquele contrato, aquela aliança que Deus fez com o povo quando ele tirou do Egito. Primeiro, Deus tinha a obrigação de abençoar o povo, os israelitas, fazendo deles uma nação por meio da qual o mundo viria a conhecer o Senhor.
Essa era a primeira cláusula. Eu vou abençoar vocês, e vocês vão fazer o mundo me conhecer. Essa é a palavra para todos nós, tanto daqueles dias como dos nossos dias. O Senhor promete nos abençoar, para que o mundo conheça que Ele é o Senhor, que as nossas bênçãos, as dádivas que temos, não vêm de nós mesmos, não é do nosso trabalho, não é do nosso esforço, porque se primeiro Ele não nos abençoar, nada vai acontecer. E a segunda coisa, a promessa de Deus que eles teriam que Deus os iria abençoar. Isso daí era o compromisso de Deus para com o povo, e esse compromisso continua até nos dias de hoje. Se nós o honrarmos, de fazermos o nome dele conhecido, ele vai nos abençoar. Agora, em contrapartida, a segunda cláusula era: os israelitas tinham que o amarem, e obedecerem a fim de poderem receber as promessas da bênção. Se você quer ter as bênçãos de Deus, primeiramente você tem que o amar. Você tem que o desejar ardentemente. Você tem que o buscar. Você tem que o clamar, porque você não entende os caminhos de Deus para as nossas vidas. É aonde Moisés está falando aqui, ó, o que está oculto, mas o que está revelado, vamos viver o que está revelado. Então ame a Deus de toda a sua mente, de todo o seu coração, de todo o seu desejo, de tudo que você sonhar. Ame ao Senhor, porque Ele é bom. Os israelitas tinham que amarem para poder receber as promessas, as bênçãos materiais e as espirituais. Bênçãos materiais são para essa vida. As espirituais são para a vida por vir. Essa aliança no final da jornada foi revista. Aonde nós estamos vendo aqui é uma revisão agora que Moisés já sabia, talvez ele soubesse até a hora que ele iria morrer, que Deus falou com ele: sobe ali, ao que você subir lá você vai morrer, dali você não desce. Moisés devia ficar aqui embaixo no pé do monte olhando, falando: não vou subir não vou não, mas ele tinha que ir, ele ouvia a voz do Senhor e ia. E quando Deus pôs Moisés para rever essa jornada, Moisés agora vai avisar para o povo: olha, essa promessa, essa aliança foi feita há 40 anos. 40 anos. Deus continua. Deus estava mantendo o trato dele e mantém o trato dele até os dias de hoje. Isso foi feito há mais de 3.000 anos. Mas é uma coisa tão real para aqueles dias, que foi para aqueles dias, como é para nós hoje, no dia de hoje. Deus mantém, Deus continua fiel, Deus não quebra a parte que é dele. O que ele sempre faz, ele nunca muda. Não pense você que Deus vai mudar os estatutos, as leis dele, a vontade dele, por causa de nenhum de nós. Se ele não poupou o seu próprio filho, você acha que ele, por causa de qualquer um de nós, ele vai mudar a palavra dele? Não vai. A palavra dele vai se cumprir. Nós é que temos que nos adequar a tudo que a palavra diz. Ouvir, obedecer, colocar em prática, anunciarmos que Ele é o Senhor e recebermos as bênçãos dele para as nossas vidas. Aqui, quando Moisés avisa que Deus se mantinha fiel, Moisés também vai avisar: mas o povo negligenciavam a parte dele. O povo não obedecia aquilo que Deus falou, o povo não cumpria.
Em Jeremias tem um versículo que Deus vai falar assim: olha, qual a nação que se converteu a mim através de vocês? Olha que Jeremias já estava há uns 700 a 800 anos à frente dessa fala aqui que Moisés está falando. Olha, vocês negligenciaram, Deus foi fiel, Deus cumpriu, mas vocês não. Agora, através de Jeremias, Deus vai falar assim: olha, qual a nação que vocês testemunharam o meu nome e que me quiseram e que me desejaram? Não, pelo contrário, foi vocês que foram após as outras nações. Olha, meu irmão, isso é uma palavra que ela é real para os nossos dias de hoje. Tantas pessoas começam tão bem no Evangelho, começam tão bem na graça, começam buscando ao Senhor de maneira firme, mas com o passar dos dias, o cansaço, as lutas, as tribulações da vida, vão vendo parentes, amigos, que estão vivendo uma vida frouxa, uma vida desleixada, e começa a pensar: opa, a vida daquela pessoa está tão diferente da minha, está tão melhor, está vivendo tão bem. Por quê? Mas não entende esse versículo aqui, ó, que as coisas reveladas pertencem aos filhos de Deus, mas as ocultas não. E isso nós vamos entender muito claro no Salmo 73, quando Asaf olha a situação que estava o mundo, ele, um servo do Senhor, que estava ali na presença, que o dia que a glória de Deus desceu no templo, ninguém conseguia ficar de pé, mas agora ele olha a situação dele, uma situação lastimável, e Asaf olha para aquela situação e começa a falar com Deus: Senhor, o rico tem tudo, e eu te sirvo, eu não tenho nada. Olha a aparência do rico, como que o rosto dele, como que debaixo dos olhos dele está gordo, tem gordura. E eu aqui nessa necessidade, e Deus fala com Asaf: volta no templo, volta lá no templo, porque é lá que eu vou falar com você. Deus não fala com as pessoas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus sempre nos traz na casa dele, no templo, para nos falar: preste atenção na minha palavra, preste atenção no que está escrito, no que eu estou falando. Olha a situação do ímpio, já foi cantado aqui hoje, foi falado que o ímpio é como moinha. E ai daquele que estava na presença do Senhor, que virou as costas para o Senhor e que começa a gostar das coisas do mundo. É como moinha, é como aquele capim do filme Bang Bang, que a gente vê rolando, que não rola, sem fim, sem rumo. Não tem um projeto, não tem um objetivo, não tem um sonho na vida. E pelo contrário, só vai levando outros juntos. À medida que vai rolando, vai levando outros juntos. O último culto aqui, eu falei a respeito do rio Jequitinhonha, rio caudaloso, rio grande, que eu conheci lá na minha terra, mas talvez eu não expliquei direito. Quando eu falei, a pregação foi sobre assoreamento do rio, aquele rio que anteriormente tinha 4, 5, 6 metros de fundura. Hoje você atravessa ele está com 50, 60 metros de largura. Mas você atravessa ele hoje, que a água não vai no seu joelho mais. A água não bate no seu joelho. Aquele rio foi sendo assoreado, foram julgando, as mineradoras foram julgando o rejeito dentro do rio, e ele foi sendo entupido, sendo aplanado, e hoje ele está rasinho. Assim é a vida do crente. Talvez domingo, o último culto, eu não consegui explicar direito o que eu queria falar,
Mas é isso, é a vida do crente, é a vida espiritual. A pessoa começa muito cheio, muito na unção, no azeite purinho do Espírito Santo. Mas vai deixando ser entulhado pelas coisas do mundo. Vão julgando a areia, vão entupindo, vai ficando raso, vai ficando superficial e de repente não serve para mais nada. Não produz mais nada. Não tem peixe, não tem alegria, não tem vida mais. Acabou tudo. Virou escória. Não serve para mais nada. Assim é a nossa vida. Se não colocarmos as nossas vidas diante do Senhor e observarmos tudo que está entrando para dentro da gente, tudo que nós estamos absorvendo com a tecnologia, com tudo que está aí nesse mundo, não deixarmos sermos entupidos por coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. E Moisés está falando aqui justamente isso, olha, observe, mantenha-se firme, porque Deus é fiel. Nós é que nos afastamos dele, nós é que nos esquecemos dele. Moisés lembra a aliança, avisando o povo, se não cumprisse a sua parte do acordo, sofreria as consequências. Moisés está falando, olha, Deus cumpre a dele, se vocês não cumprirem as suas, as consequências virão. O tempo do fim está chegando. Está chegando o tempo das consequências. A Bíblia fala que o juízo não vai começar pelo ímpio lá fora, não. Vai começar com os de dentro da própria casa. É com aqueles que conhecem a verdade, conhecem a palavra do Senhor, mas que a têm como coisa banal. Isso é coisa velha, isso é coisa passada. Isso não se aplica aos nossos dias. Isso foi coisa para os judeus. Mas esquecemos do que Paulo fala. Olha, tudo que está escrito são sombras. Sombras. Então tudo que está escrito aqui é sombra. Agora nós temos que olhar para as coisas reais, para as verdadeiras. Isso foi escrito, foi deixado para nós como sombra, para que nós olhássemos para isso e sabendo que se você olha para uma sombra, tem uma realidade. Tem uma realidade que vai se cumprir. E o que Moisés está falando com esse povo aqui era, põe a casa em ordem. Observem, eu estou falando para uma nova geração. Tudo que era amigo meu, todas as pessoas conhecidas minhas, as pessoas que caminharam comigo durante esses 40 anos, só tem eu, Caleb e Josué. De 2 milhões de pessoas, nós somos 3. Nós somos 3 hoje. E eu não vou entrar lá não. Mas obedeçam isso, que vocês vão entrar. E nós também não notamos os cuidados de Deus durante a nossa jornada. É onde eu comecei falando. Que todos os dias Deus está nos abençoando. Assim como aquele povo não observou o que Deus fez por eles durante 40 anos, num lugar onde não tinha nada, é só areia. Hoje nós vivemos num oásis. Mas que para a gente ter o direito em alguma coisa aqui, você tem que trabalhar. Mas esse trabalho, essas consequências que a gente olha, Deus não tem deixado faltar nada para o povo dele. Nada. Não percebemos os cuidados de Deus conosco. E Ele cuida de nós. Deus está cuidando. Se você tem sonhos, se você tem plano, não coloque os seus sonhos, os seus planos no sistema stand-by. Não ponha ele lá na partilheira e deixa ele lá esquecido, apagado, não. Os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. Só basta entender e compreender
isso aqui que Moisés está falando. Nós somos bem alimentados, temos boas vestimentas. Se você prestar atenção, todo mundo está bonito. Olha como que todo mundo está bonito, bem vestido, todos alimentados, todos calçados. Quando o Senhor enviou os 12, quando eles voltaram, o Senhor perguntou para eles: porventura lhes faltou alguma coisa? Porventura lhes faltou alguma coisa? É a mesma missão que nos foi dada. Ide, pregai esse evangelho e anunciai. Mas quando nós voltamos, o Senhor vai nos perguntar, no final da nossa jornada, da nossa caminhada, quando nós voltarmos para Ele, naquele glorioso dia, ou Ele volta para nos buscar, ou nós vamos encontrar com Ele. Ele vai nos perguntar: porventura lhes faltou alguma coisa? O que tem te faltado? O que tem te faltado? Somos bem alimentados, temos roupa, mas ainda, erroneamente, tomamos o crédito para nós. Somos egoístas. Nós tomamos os créditos para nós. Se nós temos carro, se nós temos casa, se nós temos isso, aquilo, muitas das vezes até a saúde nós tomamos para nós. Não, eu tenho saúde porque eu faço caminhada, eu vigio nisso, eu vigio naquilo outro. Quantas pessoas são tão vigilantes que você conhece, pessoas mais novas do que a gente, e que já se foram. Eu tinha um amigo que eu ia almoçar com ele todos os dias. A gente disputava para quem ia almoçar com ele, porque a carne era farta. Como se diz, a gente ia almoçar com ele e falava com ele: não deixa de pegar a carne não, porque o cara era vegetariano. O cara não comia carne de jeito nenhum. A gente brigava para quem ia almoçar junto com ele ou jantar junto com ele todo dia. Ele chamava o William Torquete, um grande amigo meu. E eu ia almoçar com ele quase todo dia. Não vai almoçar sem me chamar não, para a gente ir junto. Por quê? Porque eu ia comer a carne dele. Ou o outro ia. Esse cara não cuidado com a saúde, que trabalhava o dia inteirinho, só naquela solinha, a laranja. Eu levava a laranja todo dia, tinha o horário certinho de chupar a laranja e tinha que comer a bucha, os negócios dele, para poder se alimentar, para manter o peso, para manter em boa forma, tudo dosadinho. E ele ficava invocado comigo: mas como é que você aguenta desse jeito? Como é que você come desse jeito, Guedes? Como é que você come desse jeito? Como é que você não se cuida? Você não se importa com você? Não adianta. Não adianta nada disso. Torquete tem mais de 15 anos que ele está comendo capim pela raiz. Mais de 15 anos, com todos os cuidados que ele teve na vida. Tem mais de 15 anos que ele já morreu. Se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não nos abençoar, tudo vem dele, é por ele, é para ele e é dele. Se ele não nos guardar, não nos proteger, nós não vamos a lugar nenhum. Então não tome o crédito para você de nada da sua vida, seja financeira, seja física, seja espiritual. Não tome o crédito para você, seja até na vida sentimental, do casamento, do lar, de tudo. É o Senhor quem encaminha a pessoa certa na hora certa para você. É o Senhor. Ele é que está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. Pensamos que somos bons provedores em vermos de reconhecermos a mão de Deus intervindo. Achamos que somos bons demais. Qual é a melhor maneira de prosperar na vida? Aqui está um conselho. Para os israelitas eram simplesmente uma coisa: manter sua parte na aliança. Eles tinham que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças.
para os israelitas prosperarem, para eles crescerem, para eles terem tudo, os sonhos deles realizados, era somente isso, está lá em Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Agora, para nós, Jesus deixa uma outra lembrança. Está lá em Mateus 6,33. Nós também devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, aí está o segredo da prosperidade, aí está o segredo da vitória, aí está o segredo das bênçãos de Deus na sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar em tudo, e as outras coisas vão ser acrescentadas. É o verdadeiro sucesso surgirá como bênção do Senhor. E essa bênção do Senhor, ninguém toca, ninguém tira. É promessa dele. É promessa dele, assim como nos dias de Moisés hoje. Se você prestar atenção ao que mais tem sido alertado, do perigo de se afastar do Senhor. Estamos seguindo o exemplo de Moisés. Se você pegar qualquer pregação que você pegar hoje na internet, em qualquer lugar, as pregações têm sido uma só: o perigo de se afastar do Senhor. O perigo de colocar as coisas do mundo acima das coisas de Deus. O perigo de olhar para as coisas do mundo e esquecer que existe um Deus que é soberano e que a única coisa que Ele quer de nós, requer de cada um de nós, é que o amemos acima de todas as coisas. Avisamos que uma raiz de amargura surgirá e brotará e produzirá frutos venenosos. Quando nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, uma raiz de amargura começa a surgir. Começa a surgir os problemas psicológicos, aqueles problemas que começamos a nos sentir inferior a tudo e a qualquer coisa. Começamos a olhar para as pessoas e falar assim: por que que ele tem e eu não tenho? Por que que ele pode e eu não posso? Isso é raiz de amargura, isso é tristeza, isso é sofrimento. Aonde tem havido tanto suicídio. Nós não temos ideia, porque não se pode noticiar. Não se pode falar de suicídio, é proibido. Mas o que está morrendo de gente, se suicidando, por quê? Porque ama a si próprio em primeiro lugar, ama as coisas terrenas, e quando essas coisas terrenas falham, eles olham para diante, e colocam a culpa do problema de Deus, é o Senhor, que todos falam que é bom, que nos ama. Por que está nos acontecendo tantas coisas? Continuamos na mesma filosofia daqueles fariseus, daquele ladrão na cruz, falando com o Senhor: Senhor, faz um milagre para mim ver. Se o Senhor me fizer isso, eu vou crer que o Senhor é Deus. E o Senhor vira e fala para aquele ladrão na cruz, o Senhor não responde nada. O Senhor se cala. Mas para os fariseus o Senhor fala: olha, nenhum sinal será dado a essa geração maligna, essa geração incrédula, a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas já veio para a sua vida, já veio para a minha vida há 2000 anos atrás. O sinal de Jonas era que o Senhor passaria 3 dias no ventre da terra, dentro da terra, assim como Jonas passou. Mas tem um outro sinal de Jonas que nós temos que prestar atenção, que o Senhor falou com Jonas: olha, dentro de 40 dias eu vou destruir Nínive.
É um outro sinal de Jonas. Mas quando Jonas chega ali e fala, olha, o Senhor vai destruir, a cidade inteira se converteu ao Senhor. E o Senhor Jesus, nesse texto, ele vai falar, olha, os ninivitas entrarão no reino na sua frente, porque eles ouviram a palavra de Jonas. A palavra do Senhor tem sido anunciada, meu irmão. Tem sido pregada, tem sido falada, para prestarmos atenção, para não colocarmos os nossos prazeres pessoais, a nossa visão, acima da visão de Deus para nós. O que Deus quer para cada um de nós são coisas grandiosas. Não se afaste da graça de Deus, não deixe nenhuma raiz de amargura surgir para te perturbar e contaminar a muitos. Quando a raiz de amargura surge na vida de uma pessoa, ela contamina outros. Ela vê os seus planos frustrados, os seus sonhos, que são desejos da carne, frustrados. Ela começa a querer arredar outra, carregar outra pessoa junta. E se não vigiarmos, se não observarmos, nos tornamos presa fácil dessas pessoas. A pessoa que está em fel, está em raiz de amargura, não são pessoas que estão distantes de nós, não. São pessoas próximas, pessoas juntas, pessoas do nosso íntimo, pessoas da nossa comunhão, que estão em fel de amargura, que estão sofrendo, que estão passando por problemas de saúde, financeiros, sentimentais, espirituais, e que começa a reclamar com você, te joga um turbilhão de problema e começa a te puxar. E você vai olhando os problemas dela e de repente você não percebe, você já está na mesma situação dela, culpando a Deus do problema dela. E esquecendo que o problema não é Deus, o problema é nosso. Nós somos o maior problema de todas as coisas. Não se afaste da graça, que aquele que se afasta contamina muitos. Está lá em Hebreus 12:15. Quando decidimos fazer o que é errado, ninguém faz o errado inocente. Ninguém faz o errado inocente. Ele faz o errado consciente que está fazendo errado. Faz consciente. Não existe inocente. Plantamos uma semente que cresce. A semente que você plantar vai crescer. Você sabe o que é certo e procura fazer o que é errado, você está plantando uma semente. Essa semente vai crescer. Essa semente vai tomar espaço e vai te derrubar. Vai te tirar da presença do Senhor. Vai te julgar no chão. Talvez o que eu falei aqui a respeito do assoreamento, está te entulhando devagarzinho e você não está percebendo. E quando você assustar, quando você vê, você já está tão raso na palavra de Deus que você não tem argumento para mais nada nem para mais ninguém. Qualquer musiquinha do mundo, seu pezinho vai estar balançando. Qualquer batuquezinho que você escutar, você vai ficar repetindo ele o dia inteirinho na sua cabeça. Você vai ficar o dia inteiro louvando ao diabo e esquecendo que existe um Deus. Podemos impedir que tais sementes cresçam. Tais sementes do pecado cresçam e criem raízes. É só confessar. Viu? Principalmente na área de música, meus irmãos. Aonde tem dia que você ouve uma música, é um trem engraçado, aquele trem vira um grude na sua cabeça. Que você peleja o dia inteirinho, aquela música não sai, e toda hora, tudo que você vai fazer, aquela música vem, e você parece que está escutando ela o tempo inteirinho. É hora de repreender, é hora de falar, eu não aceito isso na minha vida, e comece a louvar ao Senhor.
Comece a louvar, comece a glorificar o Senhor, que Ele vai tirar aquilo da sua mente e do seu coração e não vai te afetar a sua vida e te tirar da presença do Senhor. Quando a semente não encontra solo fértil, seu fruto amargo nunca amadurecerá. Nunca vai amadurecer aquele fruto amargo. Existem alguns segredos que Deus escolheu não nos revelar. Tem coisas que Deus escolheu não nos revelar. Coisas que nós não sabemos. Primeiro porque a nossa mente é finita. Não podemos entender completamente os infinitos aspectos da natureza e do universo de Deus. Nós não conseguimos compreender como que um sol daquele tamanho fica parado no ar, como que a lua está lá em cima e não cai, as estrelas não caem. Nós não conseguimos entender tantas coisas, porque a nossa mente é finita. Então tem coisas que estão encobertas aos nossos olhos. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 3:11. Deus faz tudo perfeito. Tudo Deus fez perfeito. Tudo Deus fez maravilhoso. Deus colocou a eternidade no coração do homem. No devido tempo, tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. É porque a nossa mente é finita. Nós não conseguimos compreender os planos de Deus, o que Deus fez, os caminhos que Ele desenhou para que nós caminhássemos. A segunda coisa, são desnecessárias aos nossos conhecimentos, até que estejamos mais maduros. Tem coisas que estão ocultas, mas tem coisas que é no caminhar, é que nós vamos descobrir, à medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos crescendo na fé, no conhecimento. Por isso que nós nunca podemos parar de ler, nunca podemos parar, achar que já temos um conhecimento o suficiente. O suficiente. Tem outras pessoas estudando seitas, heresias, para nos tirar da presença do Senhor. Então, nunca se julgue conhecedor, sabedor de todas as coisas, porque o inimigo não para. O inimigo está sempre procurando uma maneira de nos tirar da presença do Senhor, de tirar mais um, de levar mais um com ele. E a terceira coisa, Deus é infinito, onisciente, e não temos capacidade de conhecer tudo que Ele conhece. Nós nunca vamos conhecer tudo que Deus conhece. Nunca vamos conseguir, embora Deus não tenha nos dito tudo o que revelou, mas o que Ele revelou foi o suficiente para que obedeçamos a Ele. Embora Ele não tenha nos revelado tudo, mas o que Ele revelou é o suficiente para que a gente ache o caminho de volta para casa, e vivamos bem para Ele. Na verdade, a desobediência é voluntária. Infelizmente, meu irmão, a desobediência é voluntária. Ninguém desobedece por não saber. Desobedece sabendo, desobedece ciente. Não é consequência de falta de conhecimento pela palavra de Deus. Porque pela palavra você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, e isso está revelado claramente por todos os lados, dentro da Bíblia. Conhecemos o suficiente sobre Ele para sermos salvos pela fé e para o servirmos. O conhecimento que ficou aqui revelado, que está claro, é o suficiente para a gente ser salvo.
É suficiente que a gente viva uma vida em abundância, nesse mundo de guerra, nesse mundo de luta. Não devemos e nem podemos usar limitações do nosso conhecimento. Muitas das vezes a pessoa fala assim, eu falo, eu erro, porque eu não tenho conhecimento. O conhecimento está à disposição de todos. Todos. Tem pessoas que não sabem ler, mas pegam a Bíblia e pedem ao Senhor, Senhor, eu quero conhecer a Tua palavra. A pessoa vai folheando, daí a pouco tempo ela está lendo. Ela consegue ler, aprende a ler com a palavra do Senhor e com o Espírito Santo como professor. Então, o entendimento, o discernimento, só depende do Senhor. Não devemos culpar e usar a nossa limitação do nosso conhecimento como desculpa para rejeitar a vontade dEle para as nossas vidas. A vontade de Deus é que todos cresçam, que todos prosperem, que todos tenham uma vida abundante e que todos encontrem o caminho de volta para casa. Amém? E que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua empresa, tudo que você faz. Coloque o Senhor em primeiro lugar e você vai ver a diferença, as bênçãos dele na sua vida, porque isso é promessa dele, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça florescer sobre vós o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê a paz. Amém?